pessoal, finalmente chegamos na lista de dores, né? Estamos no meio do passo, né? Esse aqui é o coração do diagnóstico, a lista de dores, porque daqui já estamos enxergando a saída. Lembra das entradas e saídas? Nós já estamos aqui olhando para a saída, tratando dela. Falou, opa, estamos construindo a saída. Uma delas é a lista de dores. Então nós vamos tratá-la agora. O que nós falamos anteriormente tem que estar na nossa cabeça como input, como entradas e saídas, lembra? Eu preciso sair com a lista de dores aqui. Então deve entrar todas as informações que nós temos aqui em mãos até agora. Lembra da rotina? Precisando agora, nós vamos começar a usar ela. E eu tenho aqui, gostaria de colocar para vocês, não sei se talvez uma técnica, né? Mas uma forma de como começar uma lista de dores. É claro que você pode pegar um papel, escrever tudo que te incomoda, todas as dores, todos os problemas. Para quem já tem clareza, ou se a dor é muito forte, né? Você consegue fazer isso tranquilamente. E se você faz isso, ótimo, você já estará com a saída aqui. Se você não consegue determinar a lista de dores, né, você não consegue listar, escrever, tem muita dificuldade, eu vou agora listar uma forma de você conseguir organizar a sua cabeça para ter a lista de dores, tá? Eu vou escrever aqui desse lado algumas coisas que você tem que checar, é como se fosse um tipo de dor. Então eu vou colocar os tipos de dores aqui para você examinar a sua cabeça e o seu processo e a sua rotina que você fez lá atrás. Então você vai perguntar aqui, por exemplo, sempre o que mais, né? O que mais tem alguma coisa que atrasa, né? Alguma coisa atrasa, você vai pensar que tem isso, 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 isso e lista lá. Tem algumas coisas que tem erros, né? Tem erros. Duas atividades tem muito erro. Tem muita reclamação. Reclamação. Esse item aqui tem muita reclamação. Esse aqui também. Então, isso aqui é para vocês entenderem, para se organizarem, né? Tem muita coisa que eu não gosto de fazer. A gente não pode escolher tudo, mas eu vou colocar aqui, não gosto. Não gosto de fazer. Então, a gente vai listando os vários tipos de dores aqui, né? Então, falamos de atraso, de demora, de erros, de reclamação. Tem muita coisa que gasta tempo. Vou pôr mais aqui, mais tempo, que é o muito, né? Gasta muito tempo, tá? Isso aqui é um dos mais importantes, né? E aí, pessoal, aqui, para começar a fazer a lista, como se você tivesse um modelinho, você vai colocar da sua rotina lá atrás, classificada aqui tudo o que acontece. Eduardo, tem mais alguma coisa aqui, tem alguma coisa que você não falou. Pode botar aqui outras, uma coisa que te faz sentir mal, você não gosta de fazer, tem alguma coisa que te dá, também vai cair no não gosto, né? Mas é tipo desânimo, alguma coisa que te irrita, causa irritação, né? Mas eu acho que cabe ali, né? Irritação, aí coisas comportamentais, aqui dá desânimo, tem irritação, muita coisa em cima da hora, né? Pode ser assim, que muita coisa em cima da hora, urgente, né? Vou colocar aqui, urgente. Acho que é melhor. Muita coisa urgente. Então, pessoal, aqui, depende do seu dia a dia, vão surgir algumas. Às vezes você já tem aqui o que acontece, eu coloquei algumas aqui. Tudo isso aqui é uma estrutura para você pensar, para você organizar e começar a colocar desse lado aqui as suas dores, né? Então você vai colocar aqui, a minha dor principal é demora muito. Então a lista de dores eu vou colocar aqui, demora muito, fica parado as coisas nos lugares, tal. Aí eu vou checar aqui, né, da onde que estão essas atividades, né? Então
demora porque toma muito tempo. Então eu listei aqui duas e elas vão convergir para essa. Elas têm muito erro, né? E elas vão convergir para essa daqui também. Então repare, aqui não vai ter muita coisa, porque aqui você listou tudo. Aqui eu quero que você liste todas as atividades. E você vai listar baseada nesses tipos, né? Então aqui você vai listar e aqui você vai colocar atividades. Atividades. Então essas atividades aqui vão cruzar com isso daqui, tá? Então todas as atividades que ele listou na rotina, entra aqui e aí você vai colocando demora, aí tem muito retrabalho, né? Ou aumento de custo. O retrabalho também gera aumento de custo, né? Mas às vezes aqui eu estou fazendo urgente, eu sinto que eu faço mais caro porque eu não tenho tempo, eu acabo contratando o mais caro e eu pago o mais caro por causa disso. Ou eu tenho um retrabalho, né, e eu tenho que refazer a atividade, isso acaba gerando custo sim, mas a sua dor é o retrabalho. É importante que a gente faça uma pergunta aqui, pessoal. Sempre que você listar alguma coisa na lista de dores aqui, você investigue um pouco mais, lembra da causa raiz? Então você pergunta, demora muito. É importante que daqui você sempre pergunte, eu vou falar de uma forma bem simples aqui, ó, e daí? E daí? Ou por quê? São duas perguntas bem importantes para serem feitas aqui, ó. Então demora muito, aí você fala, por que que demora? Demora porque ele traz aqui, ele só vem aqui uma vez por semana. E por que ele vem aqui só uma vez por semana? Porque ele tem uma programação para seguir e ele só vem uma vez. Mas por que tem essa programação? Porque o chefe mandou ele fazer assim. Por que o chefe mandou ele fazer assim? Porque o chefe quer economizar, porque é muito longe a viagem, ele tem que vir, tem que juntar tudo de uma vez. E aí você vai ver, então o problema de você aqui é a distância, ou o problema aqui é uma lote só por semana. Então aí você vai tentar combater alternativas com transportadora, com uma lote de outra forma, para que seja com uma rota mais inteligente, para resolver essa parte que é a causa, né, que seria a distância. E não combater talvez com uma ação imediata de talvez mudar a pessoa, talvez mudar a forma de planejar, às vezes trocar o sistema, né? Troca-se o sistema, fala muito que falta de sistema, né? Normalmente quando eu falo falta de, é alguma causa, assim, né? Não é a dor, né? Falta de planejamento, falta de sistema, falta de vontade da pessoa, né? E isso aqui, né, pessoal, eu vou caminhar para a causa raiz. Vou para as causas, né? Eu acho as causas e depois, se continuar investigando, eu acho a raiz. Pode ser que eu pare aqui e combata a causa, pode ser que eu vá profundamente e combata a causa raiz. Eu gostaria que vocês entendessem, né, que para fazer lista de dores tem que ter uma estrutura na cabeça assim, para você ir conversando. Se você está sozinho na sua equipe, assim, no seu trabalho, na sua atividade, falar, eu trabalho, eu faço minha atividade, eu quero resolver sozinho. Você vai fazer tudo isso aqui sozinho. Se você tem uma equipe ou tem mais pessoas envolvidas, como normalmente é assim, seria interessante você pensar, claro, você faz uma estrutura dessa, porque agora você sabe resolver, fazer essa lista de dores, e você junta pessoas, ou manda informação para ela responder para você, né? Ou você começa a observar, ou começa a escrever, você começa a usar essas técnicas, né? Lembra do investigar? Né, pessoal? Aqui, aquela parte lá tinha o investigar, né? Ó. A investigação que é importante aqui, ó, investigar. Porque quando eu investigo, lembra da causa raiz? Eu tive o sintoma, eu senti a demora, eu senti o retrabalho, eu senti o desânimo, e aí eu não paro ali. Eu tenho que investigar. E essa investigação é que vai me trazer a solução.
tá? E vai me qualificar a lista de dores. Quanto mais tempo eu investigar, mais tempo eu vou ter a lista de dores mais qualificada, melhor qualificada, né? E aí o que eu vou querer aqui de saída é uma lista onde tem assim, vou precisar explicar um pouco melhor isso. É demora na chegada do pagamento de X pessoas ou daquela área. É o retrabalho daquele serviço. Por isso é que tem que cruzar com a atividade, tá? Porque você pode falar, tem muito retrabalho aqui. Tem muito retrabalho aqui. Então a maior dor minha é o retrabalho. Eu sempre vou perguntar isso aqui. E daí que tem retrabalho? Por mais assim, até uma certa ignorância na pergunta, mas e daí que tem retrabalho? Não, e daí que isso aqui me toma todo o tempo eu fazer as atividades que precisam, né? E daí que se eu fizer isso aqui de novo, eu vou estar gastando tempo com atividades sem valor. Então você vê que se eu não resolver a causa disso, eu vou tomar atitudes erradas às vezes. O retrabalho eu contrato mais gente. Ah, tem retrabalho aqui, tem muita coisa para fazer, não entende que é retrabalho, e aí eu vou lá e contrato mais gente. Eu vou lá e contrato mais gente e eu aumento o buraco, fica mais caro. Então você tem que perguntar esses dois aqui, e daí que tem retrabalho, para você entender o que vai acontecer, e aí por que tem um retrabalho, que é a pergunta mais importante, que é o porquê. Tem um retrabalho, por que acontece isso, por quê, até que eu chegue na causa e combata lá. Se for falta de sistema, a gente tem que perguntar se ela é a causa única para lá ir trocar um sistema. Se é falta de planejamento, eu tenho que ver se somente eu corrigir no planejamento é capaz de resolver. Se é falta de treinamento, eu tenho que verificar se só isso é capaz de resolver. Então, pessoal, isso aqui é uma estrutura para você pensar, escrever usando a rotina que você fez para cruzar as atividades aqui e usando alguns filtros para te ajudar a escrever. A gente quer isso aqui no final, né? É essa lista aqui que a gente quer, ó. Demora, retrabalho e sobrecusto. A gente tem esses 3 problemas e a gente vai combater isso. Para que a gente tenha um monte de coisa, um funil, né? E a gente vai combater isso daqui, atrasos, porque às vezes o atraso não é um problema, né? A gente tem que perguntar o porquê aqui. E daí também. E aqui atrasa muito o pagamento. Eu falei, atrasa quanto? Atrasa um dia. E daí? Não, e daí que fica atrasado e eu não gosto. Se for essa a resposta, eu falo, mas qual é o problema em atrasar? Primeiro, isso aqui é para trazer a relevância, né, pessoal? Aqui eu trago a relevância. Por isso que depois eu vou medir relevante ou não. Aqui se é relevante e aqui eu vou cuidar da causa, tá? Os dois são importantes. O e daí é justamente para delimitar se eu vou nele ou não, para priorizar, né? Então assim, e daí que atrasa? É daí que eu não gosto. Não, mas se eu não gosto, acontece alguma coisa? Não, mas eu não gosto. Então eu vou percebendo que é pouco relevante. Agora, se falar atrasa, eu pago muitos juros e multas aqui, isso aqui prejudica o resultado. Opa, isso é mais relevante. Se isso aqui é mais relevante dentro das outras, né, eu vou classificar a relevância e aí eu saio perguntando a causa dele, vou verificando até combater. Então, para fazer uma lista, parece muito simples, mas você vai ter que fazer várias versões dela. Você primeiro eu escreveria em várias colunas. Esses filtros, né, as atividades todas aqui, vou classificando todas as atividades que você fez na rotina. Essa dá demora, essa dá retrabalho, essa dá autocusto, isso aqui dá desânimo, isso aqui eu não gosto, isso aqui dá reclamação, isso aqui dá reclamação de novo, isso aqui dá muita irritação, vai classificando e aí você cruza com a atividade e bota aqui o que sobrou. É isso que a gente quer, não isso. Tá? E depois disso, nós vamos fazer essa pergunta, o e daí, para tentar ver se é relevante ou não. Depois daqui ainda a gente vai, que não vamos falar um pouco mais para frente, que vai ser lá o ponto A, né? Que ele vai falar quanto que é relevante. Me atrasa quanto? Me atrasa 1 minuto. Né? Às vezes, dependendo do ramo, 1 minuto é muito, mas normalmente no nosso mato alto, que no nosso dia a dia, não vai ser muito. Mas não importa, importa que é para um negócio. Se for relevante para o negócio, você vai agir. Se não for, você vai botar numa lista lá embaixo. E depois é que eu vou cuidar da causa raiz. Então,
eu gostaria que vocês guardassem essa estrutura para pensar, para fazer essa lista de dores, e eu vou falar aqui na sequência um pouco mais visual, como que eu organizo, uma forma de organizar essa parte aqui de causa, né, e a dor e a causa, uma forma usando uma ferramenta, quando a gente falar aqui de ferramentas, né, para ajudar, que fica mais, acho que, claro essa ideia do que eu estou falando aqui atrás, tá bom?